será que existem coisas que nós, cristãos, podemos estar fazendo que vão tornar a nossa vida espiritual mais frutífera e nos tornarmos cristãos mais saudáveis? Eu acho que sim. Eu quero te trazer nesse vídeo aqui 20 instruções e dicas práticas para você, cristão, estar mudando a sua vida espiritual. Se você aplicar na sua vida espiritual, vão mudar a tua vida completamente. Então, vamos começar? No canal, sinta-se muito bem-vindo. Aqui é um canal cristão que existe para edificar a tua fé, para te ajudar, para te inspirar. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, no final não esquece de deixar o teu like e subscrever para receber as nossas notificações. Então, eu quero te dizer que as 20 dicas, as 20 instruções para mudar a sua vida espiritual foram retiradas de um sermão, na verdade, o último sermão de Thomas Watson, puritano do século 17. 24 de agosto de 1962, os puritanos foram proibidos de pregar. Foi publicada uma lei na Inglaterra que queria moldar toda a liturgia das igrejas à liturgia da igreja anglicana de Inglaterra. Então os puritanos deixaram de poder pregar em público. E estas foram as 20 instruções que o Thomas Watson deu no seu último sermão, antes da entrada em vigor dessa lei. Se você não conhece, eu gostaria de conhecer mais sobre o assunto. Este vídeo não é o lugar para isso, porque eu não vou estar falando disso, mas eu vou sim trazer as 20 instruções que são muito úteis para você na sua vida espiritual, tornando-a frutífera, saudável e crescendo espiritualmente. Então, primeira dica, sem mais delongas, observa as tuas horas de orações a Deus. A oração, a gente sabe, como a gente já tem aqui um vídeo no canal, que é esse aqui, Como Orar Biblicamente, onde eu tenho várias dicas. Desde já digo logo, tenho muita dica, viu gente, de vida para criar uma rotina de oração, com dicas práticas de Lutero, de Agostinho, de Calvino, de Timothy Keller, todas elas muito boas para você estar mudando a sua vida de oração. Primeira instrução para mudar a sua vida espiritual é: tenha constância nas suas orações, na sua vida de oração. Essa é uma dica que a oração é o fio, né? O fio que nos mantém conectados, ligados a Deus espiritualmente. Somos instruídos na palavra a orar sem cessar, a estar orando sempre, mas também a termos momentos de oração exclusiva, de fecharmos a porta e orarmos ao nosso Pai que está em secreto. E nosso Pai que está em secreto nos responde, não é? Como diz Mateus 6,6. Então, observe como está a sua vida de oração e isso vai dizer muito de como está a sua vida espiritual. Segunda instrução para mudar e moldar a sua vida espiritual na prática é: colecione bons livros. Tenha uma biblioteca, se possível. Hoje em dia a gente tem acesso a tantos livros bons e eu tenho uma playlist aqui no canal, que é essa aqui, onde eu vou dar muita dica de livro bom, gente. A literatura é muito importante, os livros são muito importantes. Não é à toa que momentos antes de morrer, uma das últimas petições de Paulo a Timóteo foi que ele trouxesse a sua capa, os pergaminhos e os livros. Isso aí, gente, os livros. Todos os grandes homens da história foram grandes leitores. A gente precisa ler mais e ler bons livros pode sim mudar a sua vida espiritual, te edificar, te acrescentar e muito. Portanto, leia bons livros e dá uma olhadinha depois desse vídeo nessa playlist que você vai ser muito inspirado. Terceira instrução para moldar e mudar a sua vida espiritual é cuidado com as más influências. A gente sabe que nesse mundo a nossa vida está sendo constantemente influenciada por aquilo que a gente vê, por aquelas pessoas com quem a gente anda. E a gente sabe que a própria palavra nos diz que más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Então a gente precisa ter muita atenção com quem a gente anda. Também tem um provérbio que diz, né? Diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. E é uma verdade, né, gente? A gente é muito moldado, o ser humano é muito moldado. As pessoas, e se nós não soubermos nos blindar e nos deixarmos influenciar pela palavra de Deus, por aqueles irmãos da igreja, pelo corpo, nós acabaremos sendo influenciados por outras pessoas e de outras formas. Então, tenhamos cuidado com as más companhias, tenhamos cuidado com as rodas dos escarnecedores, porque tudo isso vai influenciar a nossa vida espiritual. Terceira dica ou instrução para a sua vida espiritual ser frutífera: cuidado com o que você ouve. Diferentemente do que com quem você anda, agora esse é para você ter cuidado com aquilo que você está ouvindo. A gente sabe que hoje em dia a gente vive na era digital, a gente ouve muita coisa, a gente tem acesso a muita tecnologia, a muita informação. A gente não precisa nem sair para se encontrar com alguém para ter acesso à informação. A gente tem tudo na palma da nossa mão, no celular. Mas o que a palavra nos diz é:
Estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. É muito importante que tudo que a gente ouve, tanto na internet, como no mundo, como das pessoas, a gente vai examinar as Escrituras e vai tirar ali no preto e no branco da palavra de Deus, se aquilo realmente é verdadeiro, se aquilo está de acordo com a vontade de Deus, que a gente já tem revelada na sua palavra. Então é muito importante a gente ter muito cuidado com aquilo que entra dentro de nós, aquilo que nós andamos consumindo através das redes sociais, através das séries que a gente vê na Netflix, através de tudo, das nossas conversas, etc. Quarta dica para a sua vida espiritual é: siga a sinceridade. Deuteronômio 6,18 nos diz: farás o que é reto e bom. Nós cristãos somos chamados a ter uma vida de retidão, uma vida de justiça, de bondade, e tudo isso precisa ser com sinceridade. O salmista, no Salmo 51,6, fala o seguinte: eis que amas a verdade, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. O nosso Deus ama a verdade. Ele nos instrui dentro de nós mesmos, através do seu Espírito, na sabedoria. A gente precisa entender que se nós somos filhos de Deus, queremos nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso paizinho, a gente precisa amar a verdade, a gente precisa amar a sinceridade, a gente precisa se instruir na justiça, na retidão e na sinceridade de coração, porque o Senhor ama aqueles que são sinceros. Próxima dica, uma instrução para a sua vida espiritual é: pratica o autoexame. Essa é uma disciplina que está muito esquecida ultimamente, infelizmente, e a gente precisa estar cada dia mais tendo o cuidado de praticar esse autoexame, de olhar para dentro, de buscar, verificar o que anda acontecendo. A gente, como eu disse, já está sendo bombardeado de tantas informações que a gente não tem tempo para parar e fazer uma autoanálise, um autoexame de tudo aquilo que a gente consome, de tudo aquilo que entra dentro de nós. E a gente precisa realmente parar, ter um tempo de parar e de refletir sobre aquilo que nós temos pensado, sobre aquilo que nós temos praticado, sobre aquilo que nós temos falado e etc. Então, o autoexame é uma disciplina muito importante para nós cristãos, até para a gente poder chegar ao reconhecimento do arrependimento, à consciência, à confissão dos nossos pecados. A gente precisa se autoanalisar, né? Salmo 77,6 diz o seguinte, vamos dar uma olhadinha? De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito investigou. A gente precisa estar chamando a lembrança, a consciência, precisa ter esse momento de, seja à noite, seja de dia, de buscar quietude, silêncio, essa disciplina. Eu quero trazer aqui um vídeo para vocês, indicar esse vídeo para vocês, que é muito, muito bom e muito importante para a sua vida espiritual. Vamos para a próxima dica? Outra disciplina, que é a disciplina da vigilância. Vigia a tua vida espiritual. Enganoso é o nosso coração, como a gente sabe, ele é o mais enganoso que há. A gente precisa realmente ter cuidado. E o princípio, a disciplina da vigilância é algo que está muito esquecido ultimamente. Não se fala muito disso, mas é algo que é muito importante. A gente precisa estar meditando e falando sobre isso mais. Eu quero ler o que diz em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente acabou de ver isso mesmo. A vigilância é algo que necessita de estar em constante equilíbrio com a oração na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, para que a gente possa estar crescendo na nossa vida espiritual de forma saudável, de forma frutífera. A própria palavra também diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Não caia nessa ilusão do seu coração, da sua mente, mas busque sempre vigiar e orar e ouvir a voz do Espírito Santo, para que você possa, através da vigilância e da oração, estar tomando decisões frutíferas, decisões puras, decisões corretas e de acordo com a palavra de Deus. Próxima instrução para a sua vida espiritual: reúna-se com frequência com o povo de Deus. A comunhão é uma disciplina muito importante. Eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a comunhão com a igreja. E a gente precisa estar sempre lembrando que nós somos um corpo, e um corpo não vive sozinho, o corpo vive conectado uns aos outros. A gente precisa estar em comunhão com os irmãos, a gente precisa estar plantados, né, no jardim do Senhor, para que a gente, como a própria palavra nos diz também em Provérbios, ferro afiando ferro. Os nossos irmãos vão nos aconselhar, a gente vai poder aconselhar eles também, a gente vai poder se exortar mutuamente em amor e a gente vai poder crescer espiritualmente de forma saudável, muito mais quando a gente está conectado com a nossa igreja local. Próxima instrução para a sua vida espiritual: medite nas coisas do alto. Pondere, pense, medite, reflita sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Deus, sobre a sua vida espiritual, sobre as maravilhas que estão por vir, as promessas do Senhor. E a gente precisa estar realmente focando a nossa mente no céu, focando a nossa mente
no Pai, no reino incomparável, inabalável que Ele tem preparado para os seus. Então a gente precisa realmente estar focando nisso e desfocar um pouco das coisas terrenas, desfocar um pouco do momento atual, desfocar um pouco das coisas que nós vivemos hoje, nossos sofrimentos, problemas, dia a dia, rotinas, etc. E focar naquilo que é eterno. Colossenses 3:2 fala sobre isso. Vamos ler? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então pensa naquilo que é do alto, naquele que é o teu lugar. Consola-te nas promessas do Senhor. Buscar o consolo nas promessas de Deus é algo que pode e muito vivificar, edificar, inspirar a nossa vida espiritual, nos fortalecer também. O Senhor, na palavra, tem várias promessas para nós cristãos. Nós precisamos apegarmos-nos a elas, porque elas são, muitas das vezes, a nossa tábua de salvação. Vamos ver algumas delas? Vamos ver o que a palavra fala com relação às promessas de Deus? Em Josué 21:45 diz o seguinte: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. A Bíblia está recheada de promessas de Deus e precisamos lembrar, assim como o salmista faz, em que a maior delas é a vida eterna, mas até lá a gente precisa estar sempre constantemente nos lembrando das promessas, nos fortalecendo, nos alimentando dela todos os dias, através da leitura bíblica, através da meditação na palavra. Eu quero te indicar essa playlist aqui, algumas das promessas de Deus ao povo de Israel, à igreja, que vão consolar o teu coração e vão te vivificar na tua fé. Que tu possa falar assim como o salmista no Salmo 119:50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa que me dá a vida. Próxima dica para a sua vida espiritual: não seja ocioso, não seja preguiçoso. A preguiça é um grande mal que aos poucos vai corroendo a nossa alma. Ela tem diversos malefícios, porque ela parece que é contagiante, né? E a gente vê na palavra de Deus muitas exortações para que não sejamos preguiçosos. Em 2 Tessalonicenses 3 diz o seguinte: portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazem coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. A gente precisa trabalhar, a gente precisa colocar mãos à obra, né? O trabalho é algo que vem de Deus, é algo que foi instruído pelo próprio Senhor na terra e que a gente precisa estar executando, tanto na igreja, quanto na nossa vida secular, na nossa profissão, no nosso trabalho. Precisamos sim estar trabalhando, estar sendo dignos, né, do nosso pão, daquilo que nós consumimos, e sermos dignos do nosso salário através do nosso trabalho é algo que é muito edificante e muito bom para a nossa vida espiritual. Ter a nossa mente ocupada, ter o nosso corpo em ação, em movimento. E essa é uma outra dica, uma outra instrução do Thomas Watson para a sua vida espiritual, porque corpo e alma e coração e espírito estão todos conectados, né? Então a gente precisa estar trabalhando e não ceder à tentação e ao pecado da preguiça. Próxima instrução para a sua vida espiritual: une a inocência à prudência. Esse é um ensinamento muito precioso para a nossa vida espiritual. A gente precisa sim. Mateus 10:16 fala o seguinte sobre prudência e inocência: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como serpentes e simples como as pombas. A gente precisa estar buscando tanto ser prudentes, não é? Tanto sermos vigilantes, temos assim os olhos bem abertos para as coisas, para os lobos disfarçados de ovelhas, mas também ser e prudente como a serpente, aquela coisa bem, né, aquele animal bastante sagaz, mas também precisamos ter a inocência, ter olhos bons, ter olhos com pureza, olhar para o nosso próximo com olhos bondosos, porque a palavra também nos diz que se tiveres olhos bons, todo o teu corpo se encherá de luz. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Próxima instrução para a sua vida espiritual: piedade com Deus, equidade com o próximo. A gente vê durante toda a palavra de Deus esse equilíbrio que a gente precisa realmente ter. Ama a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. A gente precisa ter esse equilíbrio. E a própria cruz, né, nos fala dessa ligação entre relacionamento com o Pai e nosso relacionamento para com o nosso próximo. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ser piedoso, buscar cumprir a vontade de Deus, buscar ler, buscar agradar a Deus, sendo obedientes à sua vontade. E dessa forma, a própria palavra nos diz, né, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, mas isso é ter uma vida de piedade, mas também nós precisamos ter amor para com o nosso próximo. A gente precisa ter
uma vida em que a gente ama e a gente serve ao nosso próximo, como Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez servo e serviu e amou e conviveu em amor com todos nós, com todos aqueles que passaram pela sua vida, ou que ele passou pela vida deles, mais corretamente. Buscar viver em paz e em união, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos, é algo que molda muito a nossa vida espiritual, que nos faz frutíferos, que nos faz saudáveis. Não adianta a gente ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem demasiadamente santos, que nos separemos totalmente dos nossos irmãos, mas também não vivermos com tanta convivência com o nosso próximo, que a gente se esqueça do nosso amor maior, que é o Pai. Então, tenha equilíbrio entre os dois mundos, tá? Vamos voltar aqui para a nossa instrução seguinte, para a nossa vida espiritual. Fuja da idolatria. A gente vê durante a palavra de Deus várias exortações ao povo, né? Até um dos mandamentos é: não te prostrarás diante de outros deuses, não terás ídolos. Muitas das vezes a gente tem muitos ídolos no nosso coração. Antigamente na palavra a gente vê que o povo de Israel fez vários ídolos, né? Ídolos de barro, ídolos de ouro, ídolos de prata. Hoje em dia a gente tem outros ídolos, né? Ídolos diferentes no nosso coração, que a gente nem percebe que são ídolos, mas que são ídolos. E eu queria te dizer que um livro, né, que é Deuses Falsos, do Timothy Keller, dá uma olhadinha nele, que ele vai falar muito sobre esse tema, e a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente idolatra, e como isso vai... Mais a gente olha para algo, a gente idolatra aquilo, a gente se torna mais parecido com aquilo que a gente idolatra. Então a gente tem que ter muito cuidado. A única pessoa, o único ser que a gente precisa idolatrar e amar e venerar e adorar é a Deus, para que nós nos tornemos mais como Ele. Próxima indicação para a sua vida espiritual é tema mais o pecado do que o sofrimento. É verdade. Tem uma música muito antiga da Lauriette que agora foi regravada pela Júlia Vitória, chama Palavras. Uma das partes dessa música fala uma frase que eu gosto muito. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoe aqui a minha voz, que eu sei que não é das melhores, mas a frase é muito, muito maravilhosa e fala muito ao meu coração. Realmente é melhor sofrer com Deus do que errar, do que pecar. E muitas das vezes a gente escolhe o caminho mais fácil, que é o caminho do pecado, para evitar o sofrimento. Mas a gente vai ter um sofrimento muito maior lá na frente, né? O pecado tem sempre essa indução enganosa, errônea, de que a gente vai nos evitar o sofrimento, mas é justamente o oposto. E os malefícios, né, são diversos. E é melhor sofrer do que errar e do que pecar e do que estar com a nossa vida espiritual manchada, com a nossa vida cristã. O Senhor não pode habitar, né, junto com o pecado e afastado de Deus devido ao nosso pecado. Então, a gente precisa realmente se agarrar a Deus, se agarrar a promessas, se agarrar à palavra, se agarrar à comunhão com os irmãos, se agarrar às orações e estar sempre ali diante de Deus. Próxima dica para a sua vida espiritual é: busque a santidade. Nós somos chamados à santidade porque o nosso Deus é puro e santo. E sede santo. Ele diz na sua palavra sede santo porque eu sou santo. Então a gente precisa, como filhos de Deus, buscar a santidade. Eu gosto muito do versículo de Deuteronômio 7:6 que fala justamente isso. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Nós fomos chamados, escolhidos para ser santos, como é santo o nosso Deus. E a santidade a gente precisa buscar todos os dias na nossa vida. Tem esse videozinho aqui que eu quero te indicar para você estar se aprofundando mais sobre o que é santidade, como buscar a santidade na sua vida. Mas nós cristãos temos esse chamado e precisamos lembrar dele se a gente quer ter uma vida espiritual frutífera e saudável. Próxima dica: não ame as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. A gente tem uma tendência, né, para nos deixar influenciar, como a gente já falou, para nos deixar amar as coisas que nós vemos. Tiago 4:4 fala o seguinte: infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente sabe que aqui pelo mundo a gente pode entender que a palavra se refere às coisas mundanas, às coisas carnais, às pessoas que vivem rebelião absoluta e contrária à vontade e à palavra de Deus. Então a gente precisa, o príncipe do mundo é Satanás, a gente precisa realmente ter em consideração essas coisas
E não amar as coisas do mundo, que são muitas das vezes tentadoras aos nossos olhos, porque nos prometem coisas que são falsas, que são vãs, que são passageiras e que vão realmente nos trazer mais dano do que proveito. Porque as coisas do alto, as coisas de Deus são coisas celestiais, são coisas eternas e incorruptíveis e que só vão nos trazer felicidade, bem, paz eternas. Então, busquemos amar as coisas de Deus e as coisas do alto e não as coisas do mundo. Próxima instrução: busca servir a Deus com os talentos que Ele te deu, com aquilo que tu tens, com aquilo que tu és. O Senhor é um Deus, como a própria palavra nos diz, que vai nos pedir contas de todas as coisas que Ele depositou, de todos os talentos, todas as coisas que Ele depositou sobre as nossas vidas. O meu pastor costuma dizer algo que eu gosto muito, que aquele cristão que não serve, não serve. E é uma grande verdade. Então, isso tem tudo a ver com a sua vida espiritual, tem tudo a ver com a vida cristã. Não existe um cristão no mundinho sozinho. A gente precisa servir a Deus e a gente precisa servir ao próximo. A próxima instrução para a sua vida espiritual é sirva o seu próximo. Seja frutífero, seja útil ao seu próximo. A palavra nos diz que, o próprio Senhor nos diz que conhecereis a árvore pelo seu fruto. Se você é um crente, um cristão que possui bons frutos, que é frutífero, você vai influenciar a vida do seu irmão de forma abençoadora, de forma edificante. Em Colossenses 3, 23 e 24 diz algo que a gente precisa estar lembrando sempre que a gente estiver servindo aos nossos irmãos. Vamos dar uma olhadinha? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, tudo que a gente faz pelo nosso próximo, a gente está fazendo realmente, em última instância, a Deus. Para a nossa vida espiritual ser frutífera e abençoadora, medita na lei do Senhor de dia e de noite, como está em Josué 1:8. Porque o cristão que medita na lei do Senhor será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham e que dá o fruto no tempo certo. Então, medita nesta lei de dia e de noite, averigua todas as coisas, examina as escrituras para saber que se você realmente está agindo corretamente. E é isso, essas são as instruções para a sua vida espiritual. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like, de subscrever o canal. Tchau, tchau!